Olá, meu querido do canal do nosso irmão Alberto Lírio, tudo bem? Uma boa noite, bom dia, boa tarde para você. E você também que é inscrito no canal do nosso irmão Cláudio Mendes, canal Evangelho Eterno, limpos pelo Evangelho Eterno. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui, meus queridos, para mais um vídeo para a honra e glória do nosso Criador. Meu querido, esse vídeo, antes de qualquer coisa, eu quero pedir para você continuar se inscrevendo em nosso canal, você continuar compartilhando nossos vídeos, você trazendo seus comentários, você fazendo uma boa ação no que diz respeito a deixar aí na aba dos comentários, seus comentários, e também na hora da inscrição, você apertar o sininho na opção todas, tá bom, meu querido? Meu querido, veja bem, esse vídeo, ele é para responder a um irmão do canal O Renovo da Palavra. Esse irmão, ele tem no seu canal, ele tem 1.800 vídeos, ou 1.800 inscritos, não é? E ele tem ali 130 vídeos. No meu vídeo, que eu coloquei aí no YouTube, o meu vídeo ele tem o título de Arrebatamento para o Céu ou Fuga para os Montes. Que incoerência é essa? O nosso irmão aí desse canal, o Renovo da Palavra, preste bem atenção no canal do nosso irmão, o Renovo da Palavra. O que ele colocou aí nos comentários do meu vídeo? Claro que não estou fazendo isso aqui para criar nenhuma polêmica, mas para dar uma pitadinha de conselho, não é? Ele tem a sua opinião, eu tenho a minha certeza. A opinião dele não é a minha certeza. A minha certeza não é a opinião dele. A minha certeza é bíblica. A opinião dele é uma coisa diferente. E eu vou já dizer por quê. Esse irmão, ele colocou no meu vídeo lá, ele fez o seguinte comentário, não é? Você está enganado, Alberto. A grande tribulação ainda não aconteceu, amigo. Ele colocou esse comentário lá. A destruição de Jerusalém está em duplo cumprimento. Aí ele botou, simples assim. Querido, depois eu quero que você coloque aí um vídeo e envie para mim esse duplo cumprimento. Eu quero ver um vídeo seu. Você pode enviar para mim, tá bom? Envie para mim. Esse duplo cumprimento que você colocou, que a destruição de Jerusalém está em duplo cumprimento. Aí você colocou simples assim. Eu quero saber que simples assim é esse, meu amigo. E ele, o nosso irmão, ele colocou assim. Ele me pediu, sabe para quê? Para me ser humilde. Imagina. Ele disse assim, meu querido, seja humilde e não ficar falando sobre o assunto que você não entende. Imagine isso. Ele colocou assim, para mim ser humilde e não ficar falando sobre um assunto que eu não entendo. Jesus entendia, meu querido. Eu não entendo, não. Jesus entendia. E se eu aprendi com ele, na palavra, eu vou provar para você que Jesus entendia, quem não entende é você. Se você entendesse o que Jesus estava falando sobre a grande tribulação, você aprenderia certo. Então, nosso irmão colocou lá, não é? Para mim ser humilde e não ficar falando sobre um assunto que eu não entendo, meu querido. Vou falar uma coisa para você. Com meus 17 anos, eu já tinha completado o meu 2º grau. E quando eu tinha 21 anos de idade, o sistema, eles quiseram por 3 vezes me consagrar a pastor. Com 21 anos de idade, eu casei com 19 anos. Com 21 anos de idade, ou seja, 2 anos depois do meu casamento, me quiseram levar ao pastorado. Sabe por que eu não aceitei? Sabe por quê? Porque eu respeito os verbos, eu respeito os tempos verbais
as colocações verbais. Aí você me pergunta, meu querido, o que tem a ver uma coisa com a outra? Tem muito a ver. Se você for em Efésios capítulo 4, versículo 11, que ali está os 5 ministérios, meu querido, quando você chegar no versículo 13, você vai encontrar um verbo lá que parece que ele não tem significado, mas ele tem muito significado e muito a ver. Sabe qual é? O verbo? O verbo até. Os 5 ministérios que eram dons, a validade deles era até que todos chegassem à perfeita varonilidade do corpo de Cristo, a estatura do corpo de Cristo. Então, aqueles 5 ministérios, aqueles dons e não títulos, a validade era que até. O que é o verbo até? Por isso que eu te disse, querido. Você disse que eu não ficar falando de uma coisa que eu não entendo. Então tá bom. Então segura essa aí. O verbo até do Efésios, capítulo 4, verso 13, ele significa o quê? O verbo até é limite, espaço, tempo. Ou seja, os 5 ministérios, ele teria validade até limite, espaço, tempo, até que todos chegassem à unidade do corpo de Cristo. Aí você me diz assim, mas isso não aconteceu não. Ninguém chegou ainda à perfeita estatura do corpo de Cristo. Chegou não? Então vamos lá para Hebreus, no capítulo 12, e o versículo 22 e 23. Leia o que está escrito lá, que Apolo deixou registrado, não Paulo. Sabe o que ele deixou registrado lá? Que os crentes daquela época do primeiro século já tinham chegado à cidade do Deus vivo, que era espiritual, ao Monte Sião, e já tinham chegado ao pleno conhecimento daquilo que diz respeito às coisas de Deus. Você provocou, agora você vai ouvir. Eu gostaria outra coisa, meu querido, eu gostaria de te perguntar a você, meu irmão no Espírito, que você é meu irmão no Espírito. Eu gostaria de perguntar se você acredita na palavra que você ensina. Se você dizer sim, então eu quero perguntar uma coisa a você. Que duplo sentido é esse que você falou que a destruição de Jerusalém está acontecendo? Que duplo sentido é esse? Como assim? Olha, eu vou te falar uma coisa, querido. Acredite nisso, porque é Bíblia. Se a grande tribulação ela ainda vai acontecer, o mundo antigo vai ter que voltar a existir. E aí, você quer me perguntar por quê? Hein? Quer me perguntar por quê? Então vamos lá. Eu aconselho a você a estudar Lucas, do capítulo 21, o versículo 20 ao 22. Olha o que está escrito. Isso aqui é Jesus falando sobre o princípio das dores que ia acontecer naquela geração que ele vivia. Não é na geração que eu e você estamos vivendo, não. Sabe o que Jesus disse, meu querido? Em Lucas, no capítulo 21, o versículo 20 ao 22, você provocou. E agora você vai ter que ouvir. A não ser que você não esteja disposto a ouvir o que a Bíblia fala. Jesus diz, quando vocês vir Jerusalém, não é Estados Unidos, não é Brasília, não é Washington, não é Londres, não é Paris, não é Lima, no Peru, não é Assunção, no Paraguai,
Não é La Paz, na Bolívia. Não é, não. Não é Canberra, na Austrália. Não é, não. Não é Moscou, na Rússia. Não, 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 não. Não é nenhuma capital do mundo que existe hoje que Jesus se dirigiu esta palavra. Ele falou: quando vocês vê Jerusalém cercada de exércitos, sabei que é chegado a sua desolação. O versículo 21 ele disse: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que estiverem nos campos não entrem nela. Aí ele disse assim: pois dias de vingança são estes. Meu querido, estes quais? Os nossos dias ou aqueles dias que Jerusalém ia se encontrar cercada de exército? Ele falou assim: pois dias de vingança são estes, para que se cumpra, aqui está a chave, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Ô querido, meu querido, por favor, não seja mais um assassino da gramática da língua portuguesa. A gramática, o vernáculo da nossa língua, ela já sofre tanto, ela já é tão maltratada e ainda tem que tolerar vocês, futuristas, assassinando, matando, enterrando, pisando em cima, massacrando a nossa linda língua portuguesa, querido. Para com isso, rapaz. Ela já é muito maltratada, não precisa que você maltrate mais, não. Ou você não acredita no que o próprio Jesus falou? Mateus, no capítulo 23, e a partir do versículo 33. Estou com minha Bíblia aberta aqui, tá, meu querido? Tá bom? Não sou assassino, não. Eu não maltrato a nossa linda língua portuguesa, não, tá? Não maltrato, não. Abra sua Bíblia comigo, meu querido, aí. Você do canal O Renovo da Palavra. O nome do seu canal é até bonito. Renovo da Palavra. Que tal você estudar Apocalipse capítulo 14, versículo 6? Já que seu canal é Renovo, aprenda o que diz lá sobre o Evangelho Eterno. Tá bom? Olha aqui, meu querido, Mateus capítulo 23, a partir do versículo 33. Eu vou ler e vou respeitar o tempo e as colocações verbais. Se você tiver vergonha, mas ouça, por favor. Não fuja daí não, não sai daí não. Assista o vídeo todo, já que você provocou, né? Eu acho que você também tem que ouvir. Você sabe o que está na Constituição. A gente só exige o nosso direito e depois que cumpre o dever. Ou você não sabia disso? Você falou o que não quis, você falou o que quis, agora tem que ouvir o que você não quer. Ou não gostaria de ouvir, tá bom? Mas fique aí no seu cantinho. Eu li o seu comentário, eu respeitei a sua opinião, agora você vai ter que ver esse vídeo e também ou ficar calado ou colocar mais um comentário aí. Mas se você é futurista e colocar um comentário menosprezando o que eu estou falando, infelizmente, aí você está menosprezando a Bíblia. Mateus capítulo 23, a partir do versículo 33. Olha o que Jesus está falando aqui. Está falando não, falou. O tempo verbal aqui é passado, tá? Falou. Serpente, raça de víboras. Você sabe para quem que era essa palavra aqui? Para os judeus. Para judeus. Serpentes, raça de víboras. A mesma coisa que João Batista chamou esse pejorativo aqui, a mesma coisa que João Batista chamou
aqueles que fugiam do batismo na água. Ou seja, os que fugiam do batismo eram aqueles que não estavam se arrependendo de estar transgredindo a lei de Moisés. Os que iam se batizar é aqueles que estavam arrependidos de estar transgredindo a lei. Então Jesus falou, raça de víboras, como que vocês vão escapar da condenação? A minha Bíblia aqui, querido, já é a tradução original, tá? A condenação da sepultura e não do inferno, como diz as outras traduções, para ludibriar e enganar as pessoas. Inferno aqui é sepultura, lugar coberto, lugar para onde vai o corpo físico. Aí Jesus disse assim, portanto, eu vos, querido, já que você não gosta de respeitar a gramática, esse vos aqui é a segunda pessoa do plural. O que quer dizer isso, Alberto? A segunda pessoa do plural, quem está falando é o emissor. Quem está ouvindo é aqueles que estão na plateia. Então, esse vos se referia a alguém que estava ouvindo o emissor falando. Tá bom, querido? É a segunda pessoa do plural. Portanto, eu vos, ou seja, como eu estou há 2000 anos depois desse vos, eu posso traduzir ele como eu vos envio, eu envio a vocês, profetas, sábios, escribas, a uns vocês mataram, a uns matareis e crucificareis, a outros vocês açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade. Assim, presta atenção no versículo 35, querido. Assim recairá sobre vós. Vós quem eu falei? Vocês. Segunda pessoa, né? Iria recair sobre os judeus e não aos países hoje que tem no mundo, tá, querido? Mundo aion, mundo cosmo. Não é os países do mundo cosmo, não, tá? A Jesus. Assim recairá sobre vós todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Aí Jesus continua e diz assim, em verdade, eu digo a vocês que todas estas coisas têm coerência com Lucas 21, 20 ao 22 ou não? Ele diz, em verdade, vos digo que todas estas coisas hão de acontecer sobre aquela geração. E aí? Você disse que eu não entendo do que eu estou falando? Não, mas Jesus entendia e eu aprendi com ele, estou aprendendo com ele. Eu sou tão fiel ao vernáculo da língua portuguesa que eu tenho o cuidado de respeitar a gramática, o tempo, a colocação verbal, a cultura, o remetente, o destinatário. Agora, se o meu querido irmão no espírito não respeita isso ou não entende isso, eu não sou culpado, querido. Você me deu um conselho, você me pediu para ser humilde, não ficar falando sobre um assunto que eu não entendo. Mas eu sinto muito, querido. Eu sou preterista. Eu ensino a Bíblia do jeito que ela é. Ensino não, eu divulgo. Tá bom, meu querido? Agora, se você entende de outra forma, continue enganando as pessoas. Tá bom? Continue enganando. Continue enganando. Se você se sente bem assim, fazer o quê? Tá bom? Um abraço, meu querido. Um abraço. Agora, quando você vir provocar alguém fazendo um comentário desses, você tem que ouvir também a resposta. O direito de resposta, ele é constitucional, tá? Qualquer juízo, na jurisprudência, meu querido, qualquer coisa que a gente vá fazer, quando você não teme, é porque você já tem tudo certinho. Na Constituição do país, existe regras com respeito à comunicação, tá bom? Então, todo ser, ele tem direito à resposta.
Até a réplica, tréplica também, tá bom? Então isso é constitucional e nós estamos aqui apoiados pela Constituição, a nossa Carta Maior, tá bom? É ordem e é progresso. A nossa justiça, ela tem 3 símbolos, não é? Que garante isso. Ela tem os olhos vendados, daquela mulher representando a liberdade, ela tem uma espada e ela tem uma balança, tá? Os olhos vendados significa a lei do nosso país não olha quem julga. A espada é porque ela corta de 2 lados. Ela não olha, né? Para que lado corta? É os 2 lados, tá? Se é que você me entende. E a balança é o peso, 2 pesos, 2 medidas. A balança, ela fica ali, equilibrando a justiça, tá bom? Um abraço, meu querido, e boa sorte aí para você no canal O Renovo da Palavra, tá? Que Deus te abençoe e te ajude cada dia mais e quem sabe você um dia venha estudar a Bíblia e colocando na sua cabeça que não podemos estudar a Bíblia sem respeitar a gramática, sem respeitar a colocação verbal, os tempos verbais, sem respeitar o vernáculo da nossa língua portuguesa. É mais bonitinho e é mais coerente, tá bom? Fique em paz. Amém.